aí, meu povo, como é que vocês estão? Tá começando aqui mais um programa da série Mulheres no Agro, no canal Agricultura de A a Z. E a gente tem uma convidada muito especial aqui hoje também. Meu nome é Miriam Xavier, eu sou engenheira agrônoma, estou aqui a convite do Agricultura de A a Z para a gente fazer uma conversa com mulheres do agro. Mulheres que têm uma trajetória inspiradora, que têm muita força e que têm muita coisa boa para contar aqui, para compartilhar com a gente. Esse quadro, ele é um quadro feito realmente para levar inspiração, para levar essas histórias adiante. E ele tem o apoio da Bayer, que é uma empresa global que tem como missão Ciência para uma Vida Melhor, e do Rabobank Brasil, o banco parceiro do agronegócio. Nós vamos começar hoje aqui conversando com uma cafeicultora que é lá de Três Pontas, sul de Minas Gerais, e ela tem uma história muito grande fora do agro também, mas dentro do agro ela fez coisas maravilhosas, ela alcançou lugares aí, e ocupou lugares que a gente tem muito orgulho de dizer. Hoje ela faz parte de uma família aí que já está na 4ª geração de produtores de café, e é uma das pessoas que está na linha de frente ali fazendo tudo acontecer, que pensa muito nas pessoas o tempo inteiro, que tem um coração enorme, e vocês vão ter um grande prazer de conversar aqui, de conhecer. Eu vou até ler o nome dela aqui, porque eu sempre chamei de Uxa, né? Mas a nossa querida Carmen Lúcia está aqui hoje para falar com a gente. Uxa, seja muito bem-vinda, tudo bem? Oi, querida, delícia, prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada aí por essa oportunidade de poder conversar um pouquinho, né? E aí, meio que de longe, de perto, né? A gente está batendo uma prosinha gostosa com todas as mulheres do nosso agro, né? Com todas as mulheres do café, todas as mulheres de maneira geral, né? Uma alegria, Miriam. Prazer, querida, muito obrigada. Que bom, obrigada por ter vindo, Uxa. A gente sabe que a gente está numa época de muito corrida para quem trabalha com café, né? Um ano bem atípico aí, mas eu sei que esse tempo que você separou para falar com a gente vai ser muito importante para todo mundo que assistir aqui depois. Começa contando para a gente um pouco aqui, Uxa, sobre a mulher Carmen Lúcia, porque a gente fala a Uxa, né? A Uxa como profissional, a Uxa que foi presidente da BSCA, mas fala da mulher Carmen Lúcia para a gente um pouco aqui. Que delícia. Então, aí até né, essa Uxa e Carmen Lúcia, né, você sabe, Miriam, que até eu mesmo às vezes falo assim, gente, que legal, né, eu sou as duas coisas de uma só ao mesmo tempo, assim, né, bacana isso. Então, meu amor, pensar essa Uxa, essa Carmen Lúcia, mulher, eu acho que é muito difícil não pensar, no primeiro lugar, como alguém que é completamente apaixonado pela vida. Alguém que, acho que desde que existe, adora os desafios, adora as coisas assim mais inusitadas, né? Adora conhecer o novo, adora conhecer pessoas, adora caminhar ao lado de pessoas com quem realmente eu posso aprender demais, né? E desaprender todas as coisas que eu acho até que vou sabendo pela vida, né? Então, assim, uma mulher que sempre sonhou e buscou intensamente conhecer, saber das coisas, viver, ir para o mundo, realmente conhecer formas diferentes de vida, culturas diferentes, formas de conhecer o mundo por perspectivas mais diferentes possíveis, e assim, com uma certa ousadia gostosa, mas que, acima de tudo, todas as coisas que chegava, trazia para o coração, deixava quietinha aqui, e chegando devagarzinho para que eu entendesse o quanto todas as coisas que me chegavam poderiam me ensinar. E foi assim que a Carmen Lúcia trilhou aí anos e anos de vida, né? Saí do interior de Minas Gerais muito cedo, fui para o Rio de Janeiro, um lugar onde, assim, aprendi muito e sou muito grata. Eu digo muito que o Rio sempre foi meu grande mar,
o lugar onde eu pude colocar meu barco, né, e sair na minha navegação de vida, mas com uma certeza muito gostosa de que eu podia navegar por esses oceanos, mas que o meu porto estava no céu mineiro, né, cravadinho de estrelas, que era onde eu sempre vinha, me atracava e metia o pé na terra, a mão na terra, conversar debaixo de um pé de café, conversar com gente da origem, gente da terra, com quem eu ensinava, com quem eu aprendia absurdamente. E entre idas e vindas nessas trilhas todas de mundo e tudo mais, a Carmen Lúcia foi aí se formando aos pouquinhos, né? Sempre estudei muito, sempre gostei de estudar, sempre quis entender coisas que iam além da minha capacidade, sempre foram desafios bacanas para mim. E com tudo isso fui construindo minha vida. Depois já de muito tempo, a vida me entregou, me deu de presente um menino lindo, Felipe, meu sobrinho filho, né, que hoje é uma das pessoas com quem eu aprendo pra caramba, me ensina pra caramba, e com quem eu acho que eu tenho podido deixar um pedacinho de todas as minhas conquistas, para que ele também comece a enxergar o mundo através de outras perspectivas. E assim, uma pessoa que vive intensamente o dia, cada momento, cada respiração, que tenta realmente fazer valer, ter um propósito muito bem definido de vida. Enquanto ser humano, sou uma pessoa muito grata à vida, todo dia, aos amigos, à família, enfim, ao meu trabalho, às pessoas que caminham ao meu lado, todas as conquistas, os presentes que a vida foi me dando. É um cadinho disso, mas é muita coisa, são muitos anos, com muita história para contar. Muito bom, e dá para sentir, assim, né, Ucha, quando a gente conversa com você, essa leveza, essa positividade, essa coisa boa, né, assim, com tanta coisa que a gente podia ver aí, podia não, né, a gente vê, na verdade, o pessoal reclamando da vida, reclamando do trabalho, reclamando se tá frio, se tá calor, e aí, de repente, a gente conversar com uma pessoa que tem essa leveza de falar assim, se tá frio, tá bom, se tá quente, tá bom também, né, é muito bom. Isso é que é bom, né, ter todas as coisas, né. É isso aí. Nos fortalece. Ucha, me fala uma coisa aqui. Você de uma família de cafeicultores, né? Então você já vem do agro. Eu brinco assim, né? Eu sou filha de produtor rural também, então eu falo que o agro já estava na minha veia, já foi Sim. Composição já minha, não tinha nem jeito de fugir dele. Como que você sentiu, assim, que realmente quando o agro entrou na sua vida? Porque, de repente, né, a gente, às vezes, em infância, em juventude, depois que você começou a trabalhar, de repente não era isso que você fazia, mas como é que foi isso? Então, eu posso dizer que ele teve duas entradas, né, na minha vida. Uma entrada muito natural, né, de já ser parte de tudo isso, né, de já nascer dentro desse contexto, né? Então a gente já nasce contextualizado, na verdade, né? E depois já de bastante tempo, e aí já eram muitos caminhos trilhados, né, na minha vida, que aí de fato o agro ele entra por outro caminho, por outro viés na minha vida, aí numa pegada mais profissional mesmo, né, onde de fato eu chego, venho, volto para o sul de Minas, volto para Três Pontas, para ir então assumir a gestão, né, aqui das nossas fazendas, né, da nossa família, num processo sucessório praticamente, né, quando aí meu pai falece. Então, para que a gente não dividisse a nossa fazenda, o nosso negócio e nossa vida, né, completamente, vamos dizer assim, misturada com tudo isso, aí eu vim e assumi uma postura mesmo dentro do contexto da administração dos nossos negócios, né. Então, assim, eu digo que o agro, ele entrou pela segunda vez na minha vida com uma carinha um pouco diferente, né, com responsabilidades diferentes, né. Então, aí, além de continuar fazendo parte de toda a minha história de vida, né, ele chega também numa construção de um novo momento profissional da minha vida, bastante desafiador, mas lindo, uma história também linda. Eu digo até que nesses últimos 15 anos, que foi quando eu assumi
a gestão dos negócios da gente. Eu digo que parece que nesses 15 anos eu vivi mais do que os 50 que ficou lá para trás, assim, impressionante tamanha intensidade e a grandeza, né, de estar nesse negócio tão fascinante, tão apaixonante, que é o nosso café, né, Miriam? O agronegócio Brasil, né, com essa força, com essa pujança. É lindo a gente poder fazer parte desse grande projeto brasileiro. Com certeza. Eu sou suspeita para falar também, porque eu sou muito apaixonada pelo agro e muito mais, eu acho, talvez, por café. Então, eu só não fui produtora ainda de café, mas eu gosto pra caramba. O pessoal que me conhece aí sabe, tanto que eu falo de café e que eu vivo o mundo dos cafés, assim. Como é que foi, Ucha, essa transição de carreira, assim? O que você teve de desafios principais quando você voltou aí para a fazenda, voltou para Minas, né, para tomar conta dos negócios da família? Então, eu acho que, na verdade, meu amor, o grande e maior desafio nesse momento foi o desafio de uma pegada muito afetiva, emocional, porque eu tinha acabado de perder meu pai, então é um abalo substancial na vida, né, das pessoas, sem sombra de dúvidas. Acho que a gente só se dá conta que essas pessoas da gente, elas vão depois que elas vão. É tudo óbvio, mas a sensação que a gente tem é que as nossas pessoas serão eternas, né? Então, assim, tem aquele abalo emocional muito forte, e isso acontece num momento da minha vida profissional muito intenso, muito forte, de muita realização. Eu estava realmente atravessando um momento incrível e curtindo pra caramba o que eu vinha fazendo, dentro do mundo acadêmico, trabalhos lindos, com conquistas lindas e tal, e me acontece isso, né? Aí aquele momento de você parar e realmente tua vida inteira passar como um filme na sua cabeça e você realmente começar a rever alguns valores, algumas coisas substanciais que muitas vezes a gente até não pensa no dia a dia da gente, mas quando você é pego de surpresa nesses momentos de perda, né, nesses momentos de dores que realmente nos transformam pra caramba, você começa a rever muitos conceitos, rever muitas coisas e tal. Então, acho que o maior desafio para mim foi isso, foi eu ter que tomar uma decisão. Olha, eu vou, todas as minhas conquistas, todas as minhas buscas profissionais, né, e que hoje eu estou completamente realizada aqui, eu deixo isso para assumir um negócio de família, para honrar meu pai, honrar a história, né, de meu pai e da minha mãe, que na verdade tiveram conquistas incríveis e estavam entregando de presente ali depois para a gente, que eu vejo muito essa coisa de eu tenho uma dificuldade um pouco assim grande de me ver como simplesmente uma herdeira. Não é nada disso. Eu me vejo como alguém que precisava dar continuidade num legado, como alguém que precisava honrar aquele trabalho daquelas duas pessoas, e olha que outros tantos meus avós, todo mundo lá para trás, nessa continuidade linda desse trabalho, dentro do agro, dentro do café com leite, na verdade, que lá atrás era a história do sul de Minas, né, e a gente não foi diferente disso, então, assim, esse momento dessa virada de chave, né, não foi nada fácil, realmente o grande desafio foi essa tomada de decisão, sabe, Miriam? Puxa, deixar esse meio acadêmico, que eu sou apaixonada, meio de jovens, universidade, e tanta pesquisa, e tanta coisa fantástica, vinha de muitas formações, de mestrados, de doutorados, e realmente cheia de gás, de energia, de coisas para colocar nesse mundo do conhecimento e da formação de pessoas, mas realmente foi muito forte para mim, foi um chamado muito forte, foi querer realmente dar continuidade num legado, numa história de vida, em voltar para um grupo de pessoas que também tinham muito sentido para a minha vida, né? Que não era só a minha família direta, mas a família de todas as pessoas que trabalham aqui na fazenda, né? Todas aquelas pessoas, como é que é ser? Divide isso, para onde essas pessoas vão? Né? Como é que fica isso? A insegurança que isso gera para todos, né? Como que a gente dá continuidade nisso? Então, esse foi o primeiro grande desafio. E o segundo, claro, foi chegar aqui e dar conta disso, né, Miriam?
como dar conta de uma empresa familiar, né, honrando aquilo que já existia, todas aquelas pessoas que estavam aqui, que tinham todo o know-how aqui. Eu era totalmente estrangeira, né, chegando simplesmente com muita vontade de fazer com que as coisas dessem certo, mas que a gente continuasse juntos, e cuidar desses 3 elos aí, que era o nosso negócio, né, era a família, né, e era o patrimônio de todos, né, como fazer esses 3 elos continuarem bem encaixados, bem engajados, e com a harmonia familiar, e com o bem-estar da família, e de todos os familiares que sempre viveram aqui na fazenda, e que também era uma questão de honra para eles, né. Então, acho que foram esses 2 grandes desafios aí, o lado do conhecimento, da capacidade técnica, né, de administrar uma fazenda de café, e também esse rompimento com a minha vida profissional, né? Sempre fui uma pessoa de buscas e buscas na minha vida profissional, e sempre estudei muito, busquei muito, fui conquistando muitas coisas, muitas realizações, e de repente, deixa isso para trás e vamos começar uma outra história, né? Mas, assim, hoje eu digo que é só gratidão, amor. Foi uma trajetória, tem sido uma trajetória incrível na minha vida, de muito aprendizado. É daqueles desafios, assim, inesperados, né, como você falou, a gente não se prepara para isso às vezes, né, Ucha, mas que fazem a gente crescer tanto, que fazem a gente ver a vida de uma forma tão diferente, né, enxergar outras possibilidades. Impressionante, né, e assim, e quando a gente tem muita certeza, né, Miriam, daquilo que a gente está fazendo, quando existe um propósito muito forte, né, e quando qualquer coisa definitivamente não te serve, porque você sabe para onde você quer ir, para onde você precisa ir, né, para onde você precisa focar o seu olhar, literalmente, meu amor, o universo inteiro conspira a teu favor, as portas vão se abrindo, nem você entende como, entendeu? Bem aquela coisa, caminha, que a vida vai te entregando o que tem que chegar para você. É impressionante isso, é fantástico, né? E a gente se dando conta disso, à medida que a gente vai caminhando e realizando coisas, é aí que você vê que como é você estar reto, como é você ter raízes bem plantadas, né? E a cabecinha voltada para o sol, sabe? Uma coluna vertebral bem encaixada, porque você sabe para onde você está indo, né? A caravana vai. É lindo isso. Que coisa boa, que bom te ouvir, Ucha, que bom te ouvir. E tem uma história daí muito legal, que eu gosto muito, que é a história da mudança da forma de trabalhar com café também, né? Acho que também foi uma época de um pouco de transição, que estava acontecendo isso muito na cafeicultura brasileira, né? Talvez uma época de grande descoberta dos cafés especiais, da forma como trabalhar com eles, né, que já vinha bem devagarzinho, bem tímido acontecendo, e de repente, né, a gente tá vendo aí esse universo de cafés especiais, cafés maravilhosos aí, ficando dentro do Brasil e também sendo exportados. Mas tem uma história daí que eu lembro que que você, depois que, né, que você já estava na gestão aí, que vocês conseguiram trazer para as fazendas aí uma produção de um volume muito grande de cafés especiais, que não era tão normal numa fazenda grande, né? Como é que foi isso, Ucha? Como é que foi? Conta um pouco, assim, dessa história pra gente. Então, meu amor, realmente isso aí foi uma das, né, conquistas muito bacanas da gente, e que, Miriam, eu não tenho dúvida que essa conquista, meu amor, ela veio por conta da gente ter conseguido fazer com que o nosso time inteiro acreditasse no negócio, sabe? Sonhasse junto, quisesse realizar junto. Eu não tenho dúvidas disso, porque você trouxe uma questão que é de fato muito importante. Nós éramos uma fazenda de produção de cafés convencionais, né, na linha das commodities, aquela fazenda tradicional, como a grande maioria sempre foi aí por muitos e muitos anos, né? E a nossa pegada, quando a gente chegou, e esse foi, assim,
essa foi a minha proposta até para os meus irmãos, né, que a gente mudasse um pouquinho o viés do nosso negócio, que a gente tomasse outro segmento dentro da cafeicultura, né, que a gente realmente procurasse agregar mais valor, trabalhar na linha dos cafés especiais, né, na diferenciação desse produto e tudo mais. Essa realmente foi a proposta da gente, a gente vem trabalhando intensamente. Isso não parou, viu, Miriam? Até hoje não para, não tem como parar, né, amor? Cada ano é um novo ano. Cada ano, literalmente, é você virar a página e começar a escrever tudo de novo, né? E isso é muito gostoso, né? Isso é desafiador, é estimulante demais. Mas então, assim, realmente, quando eu cheguei e que a gente começou a tentar entender, o que a gente está produzindo aqui, né? Como a gente está com essa pegada dos cafés especiais? Aí, entendendo que nós estamos aqui falando de cafés especiais, realmente dentro da metodologia, né, da Specialty Coffee Association, ou seja, aquela métrica, né, todo aquele método de classificação de cafés, né, é uma métrica internacional, até, então pensando nos especiais dentro dessa métrica. Eles vão falar, cafés especiais, sim, eu me lembro até, Miriam, quando eu cheguei aqui, eu tive, assim, muito cuidado com o meu time todo aqui, de dizer, olha, nós vamos começar a fazer cafés especiais. Eu tinha um cuidado com isso, porque eu falei, meu Deus, essa palavra é meio esquisita, né? Como é que eu acabo de chegar aqui e vou dizer para essa galera, inclusive meu irmão, Nando, né, que está na gestão comigo, na verdade eu cheguei para me juntar a ele, né? Como é que eu vou falar agora, nós vamos começar a fazer coisas especiais, né? Puxa Será vida, que antes, né, não era, né, especial? Como assim? Tão especial toda a história, né? Tão incrível, e foi isso até que me trouxe, por ser uma coisa muito especial, né? Mas assim, era o nome que tinha, a nomenclatura era essa, né? Então eu tive um bocadinho de cuidado com isso daí, né? Por isso até trouxe, assim, muita formação, muita capacitação para os meus meninos, todo o meu time todo aqui, para que eles de fato entendessem o que eu estava querendo dizer, né? Mas a verdade, meu amor, é que no início, quando eu falei, vamos tentar conhecer de fato o nosso produto, o que a gente está conseguindo produzir, né? Dentro, obviamente, dessa metodologia, né? Considerada internacionalmente como cafés especiais. E naquela ocasião a gente estava conseguindo encontrar cafés, que a gente encontrava, né? Cafés aí, numa média de 2% ao ano, a gente encontrava cafés que entrava dentro da métrica dos especiais e tudo mais, né? Porque eu digo que encontrava, porque eu acho que é completamente diferente. Hoje eu te falo isso com muita tranquilidade, de que é completamente diferente, né? Você ser uma fazenda completamente focada na produção de cafés especiais, né? E você ter cafés especiais dentro da tua fazenda, porque sempre tem, né? Desde que a gente zele, tome o mínimo ali de cuidados, obviamente, que você vai acabar descobrindo grandes cafés, né? E porque tem mesmo, né? Só que a gente às vezes nem os conhece. Agora a gente aqui não, a gente meio que mudou, vamos dizer assim, o nosso modelo mental, né? O nosso mindset, ele mudou, na verdade, né? Não, a gente vai focar na produção de cafés incríveis, né? Vamos subir essa régua, vamos realmente fazer a diferença, vamos aprender a produzir, de fato, grandes cafés. Na verdade, vamos aprender a honrar esses cafés, porque grandes cafés a gente começou a entender que a gente tinha, né? Então, como a gente não deixar que esses encantos se perdessem pelo caminho? Porque, na verdade, a gente foi entendendo que as nossas intervenções, elas tinham um valor substancial na manutenção da qualidade daquele grão, né? E foi aí que a gente começou a mergulhar, né? Entender, foi assim, muita conversa, viu, Miriam? Muitas reuniões, era tanto, eu chamava tanto meu time para conversar, tanta coisa, levar informação, capacitação, aquela coisa toda. Tinha hora que eles falavam assim, meu Deus do céu, essa mulher não deixa a gente trabalhar mais. Eu falava, não, nós estamos trabalhando e muito. Então, assim, mas foi esse processo de construção de uma nova cultura, literalmente uma nova cultura, uma aculturação. Eu digo que a gente começou a trabalhar intensamente os corações e as mentes aqui, né, e fazendo essa ponte, essa conexão entre esse coração e essas mentes, para que a gente realmente começasse a sonhar junto, enxergar todo mundo assim, para o mesmo lugar onde a gente queria ir, para onde a gente estava seguindo e tudo mais, para a gente não se perder. E foi aí, Miriam, que a gente conseguiu sair dos meros 2% de cafés especiais, hoje a nossa média aí, já histórica, aí,
está na faixa de 84% de produção de cafés especiais, e sem sombra de dúvidas em réguas muito mais elevadas, né? Para a gente, um café que antes era sucesso, conseguir 80 pontos, hoje aqui para a gente a régua já é de 8,4 acima, né? Então, assim, então, dentro dessa métrica é isso. Só que hoje, aqui para nós, a gente entende que produzir cafés especiais é muito mais do que simplesmente númerozinhos e notas, absurdamente mais do que isso, né? Hoje isso aí é claro para a gente, né? Que é muito mais valor dentro dessas xícaras do que simplesmente notas, né? Com toda certeza, Ucha, com toda certeza. E é muito gostoso de acompanhar essa trajetória, assim, e contar isso, né? Porque às vezes a gente vê aí o pessoal pensando, não, mas o café especial, ele é um pouquinho só daquilo que é produzido na propriedade. Não tem como produzir café especial na maior parte da propriedade. E essa mudança de mindset, né, essa virada de chave que vocês fizeram aí, fez toda a diferença. Esse envolvimento do time todo no processo fez muita diferença, com certeza. Sem dúvida. Você tem, Ucha, assim, ó, falo por te conhecer, e até quem está vendo de fora aqui, acho que já pela sua fala já percebeu isso, né, que você tem um cuidado muito grande com as pessoas. Tem em algum momento da sua carreira, e principalmente agora, né, que desses últimos anos que você voltou de fato para o agro, que você sentiu alguma questão, assim, por ser mulher e estar à frente, né, estar aí na linha de frente de tomada de decisão, nessa mudança toda da propriedade? Como é ser mulher? Tanto no sentido, assim, sabe, de desafios, talvez de alguma barreira criada em algum momento, não sei se você sentiu isso, quanto da parte boa, né, das vantagens de ser mulher. Então, meu amor, isso é uma questão muito gostosa, muito bacana, que eu converso aí em várias situações aí da minha vida, desde que eu entrei para esse negócio nosso do café, justamente pela questão de ter sido realmente um mundo muito habitado pelos homens, e eu acho isso, assim, honestamente, assim, eu tenho uma visão, Miriam, assim, muito, muito tranquila, muito relaxada, muito flexível com relação a isso, porque eu acho que a vida, ela caminha conforme a gente vai escrevendo ela mesma, entendeu? E se você for ver a história da gente, como as coisas vieram, né? A gente teve lá atrás o tempo em que as mulheres realmente tinham uma hegemonia, dominavam tantas coisas, depois viram, os homens assumem uma parte, as mulheres outras. A vida, ela vai se arranjando. Então, assim, tá tudo certo, a gente vai colocando as coisas, depois a gente acha que não tá muito bom, isso aqui não tá muito legal, não, vamos mudando, peraí, a mulher precisa começar a assumir alguma... Enfim, e eu gosto muito de fazer parte desses movimentos todos da vida, eu adoro estar no meio de tudo isso, entendeu? Então, é fato, né? Quando eu cheguei e assumi, eu entrei mais numa parte de gestão, uma parte mais administrativa. Eu acho que também isso tem diferenças, né? O lugar, assim, o palco que a gente chega, eu acho que isso faz um pouquinho de diferença, sim, e eu sou muito sensível a muitas dificuldades que muitas mulheres tiveram e ainda têm para ocupar seus espaços, não só no mundo agro, como em vários outros espaços de maneira geral, né? Eu sou realmente muito sensível, muito solidária a todos os movimentos, mas, assim, da minha parte, eu confesso a você, eu não sei se é porque eu sempre, conforme eu te falei, eu sou uma pessoa movida a desafios, assim, toda vez que tem algum caos, alguma coisa meio tumultuada, eu sinto uma certa inspiração, entendeu? Para romper, para avançar, para conseguir sair daquilo e fazer coisas melhores do que aquelas. Assim, eu tenho isso dentro de mim, né? Então, vir e enfrentar essa situação não foi uma dificuldade muito grande para mim, realmente não foi. E eu te confesso que eu cheguei até, assim, com a humildade necessária mesmo de alguém que acaba de chegar
e não sabe nada. Hoje eu te digo que eu continuo não sabendo nada, graças a Deus, entendeu? Porque eu sei do universo, do gigantismo que é tudo isso, esse universo do café, do mundo agro. Então, realmente, a gente não sabe nada. Mas lá atrás, eu cheguei sabendo menos ainda, né? E eu cheguei com total consciência daquilo. Então, tudo que eu queria era aprender com esses homens que estavam habitando esse lugar, ocupando esse espaço e fazendo coisas já extremamente incríveis até a minha chegada, né? Então, eu queria aprender com eles, eu queria caminhar do lado deles, e essa foi muito minha postura, né? De estar junto. E assim, Miriam, para mim, especificamente, eu tive, foram grandes homens que me ensinaram pra caramba, num nível de respeito incrível, sabe? De muita amizade, de muita parceria, de querer chegar para somar. Então, assim, eu te confesso que eu não tive barreira, pelo contrário, foram homens que quase que me deram ombros para poder subir e enxergar mais longe. Então, assim, eu reverencio muito e te digo o seguinte, que chegar nesse mundo com essa força masculina me chamou muito para a responsabilidade, sabe? Puxa vida, uma mulher chegando, né? Como fazer diferente? O que eu posso agregar? O que de fato, que eu, enquanto mulher, chegando nesse mundo, eu posso de fato contribuir? Por exemplo, o que eu posso mudar aqui dentro da fazenda? O que eu posso fazer para as mulheres que aqui estão? Para as mulheres que trabalham aqui? Que tipo de oportunidade eu posso levar para elas, né? Como é que eu posso estar dialogando com essas mulheres? Como é que eu posso entender melhor a vida dessas mulheres aqui dentro da fazenda? E aí sim, se eu entender que elas têm algumas dificuldades, naturalmente, sem vir levantando bandeira nem nada, mas simplesmente mostrando a elas o potencial que elas têm, a força que elas têm, e o quanto elas podem chegar e ocupar lugares na mesma condição de qualquer homem. Entendeu? Isso é a mesma coisa dos jovens, com a meninadinha que foi chegando, fui abrindo oportunidade para todos, capacitando esse pessoal, trazendo muita informação. E eu vou te dizer um negócio, sabe uma coisa que foi muito bacana? Por exemplo, uma coisa incrível que a gente fez desde o iníciozinho, Miriam, e acho que você sabe disso, a gente começou um processo intenso e nunca paramos de revalorização da mulher e do homem do campo. Sim. Aquelas pessoas que aqui estavam, aquelas pessoas que deram seu sim para o campo. Aquilo, para mim, era uma coisa, assim, sagrada, entendeu? Então, sim, reverenciar essas pessoas, mostrar para essas pessoas o valor que elas têm dentro do mundo, dentro do nosso planetinha aqui, entendeu? Então, assim, e eu acho que a partir do momento que a gente começa a fazer isso, você começa a motivar as pessoas, as mulheres, os jovens e os próprios homens por um lugar dentro de nós que muitas vezes estava adormecido. Então essas coisas vêm naturalmente, a gente começa a ocupar os espaços da gente, que a gente começa a entender de fato o valor que a gente tem, independente de gênero, independente de qualquer coisa, entendeu? Então eu acho assim, a minha trajetória, a minha história não foi de dificuldade, não foi de barreira, não foi, ela foi leve, ela foi gostosa, ela foi prazerosa. Agora, eu te digo sim, é que chamei responsabilidade pra caramba pra cima de mim, porque eu falei, eu como mulher, eu vou chegar e eu faço questão de mostrar que eu cheguei porque eu tenho competência para ficar, porque eu posso ficar. Porque eu vou buscar entender as coisas, eu vou ter conhecimento técnico, eu vou realmente trabalhar para que a gente deixe marcas emocionais na vida das pessoas, que façam a diferença para a vida delas, deixar marcas ecológicas nesse pedacinho de chão que está aqui para a gente cuidar, que faça a diferença para esse pedaço de terra. Então, assim, e eu acho que isso faz com que as coisas cheguem de uma forma muito gostosa, muito leve. A gente olhando para a vida do jeito que eu entendo que a gente precisa olhar. E para isso não precisa levantar bandeira de nada. Não, as pessoas que estão na mesma vibe que você, na mesma energia que você, elas se achegam, elas se aconchegam, elas querem caminhar junto, e a gente começa a formar uma corrente muito positiva, muito gostosa. É claro que houveram, sim, situaçõezinhas assim, tranquilas, normais, eu acho, para a gente tentar, por exemplo, trazer a mulherada aqui. Eu queria as mulheres tudo aqui no meu pós-colheita, pertinho de mim. Eu escutei assim, isso não dá certo. Aqui do meu gerente, inclusive,
Eu levei 4 anos conversando com o meu gerente, devagarzinho, tranquilo. Eu falei, eu quero que ele fale para mim, Uxa, vamos trazer as mulheres. E foi isso que aconteceu. Não fui eu que cheguei e falei, eu quero as mulheres aqui. Não, eu fui passando devagarzinho, capacitando, chegando, conversando com elas, fazendo que elas entendessem o quanto era importante elas estarem aqui junto mais do processo também de gestão e tudo mais. E devagarzinho as coisas foram chegando com maestria, com tranquilidade, sem estresse, sem nada. Então, assim, mas eu entendo, sim, que tem muitas mulheres que têm dores, que têm dificuldades, que passaram por situações difíceis, e sou muito solidária a isso. Né? Até que a gente tem projetos aqui dentro e para escuta, né, dessas mulheres, tentar entender quais as dores, onde as coisas se esbarraram, o que precisa ser melhor resolvido, né, de coisinhas que ficaram lá para trás. Mas, assim, coisas da vida, né, coisas naturais, normais que a gente tem que ir enfrentando e foi bacana. Essa trajetória da cafeicultura está muito gostosa. Assim. Tá. E sabe o que é legal de ver, assim, porque realmente, né, acho que cada um tem uma história, cada um tem uma coisa diferente que vai viver, experiências diferentes, né? Então, eu escuto muito isso também de, mas você não sofreu preconceito, não sei o quê. Tá, sofri, senti, né? Mas o que dá para fazer diante disso? O que dá para fazer daqui para frente, né? E uma coisa, hoje que fica muito claro quando você fala, assim, é muito, muito, muito inspirador te ouvir falando desse jeito, porque reforça muito uma coisa que eu acredito, que é quando você tem força e confiança, você acredita em você, é muito mais difícil alguém te desestruturar por causa de alguma coisa, né? De algum comentário, de algum olhar, de alguma fala, mesmo assim. Então, acho que isso que você trouxe pra gente, que tem um valor muito grande, muito grande. E quando tem essa verdade dentro, né? Essa coisa que te move, esse propósito, né? Tem nada que te abala, não é vestir sainha ou vestir calcinha, não muda nada, não. Muito bom, Uxa. E como que você está vendo hoje, Uxa, já que você entrou no assunto aqui agora, das mulheres na cafeicultura de forma geral, né? Como que você está vendo as mulheres aí, os espaços ocupados, né? Na própria BSCA e em outras instâncias aí grandes e importantes para o nosso agro. Como é que está isso? Então, Miriam, veja bem, quando a gente olha, né, o que são 15 anos? Nada. Mas 15 anos representa bastante coisa, né? É meio um paradoxo aí, mas isso é fato. Mas, assim, quando a gente olha para trás, né, quando eu cheguei, isso, vão uns 15 anos, eram, de fato, poucas mulheres. Eram de fato poucas mulheres. Apesar de, se você abrisse as cortinas, essas mulheres estavam todas ali. Né? Isso também é legal a gente ver. Né? Como que esses palcos, né? Esse arranjo dos palcos, eles foram se mexendo nesse espaço de tempo. Né? É muito, 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 muito bacana isso. Mas, e aí você vê hoje, quantas mulheres hoje são protagonistas, sabe, do seu próprio negócio ou da sua atividade dentro do trabalho rural, ou, sabe, é impressionante como as mulheres chegaram e assumiram. Eu vejo aqui, ó, não falo por mim não, as minhas meninas aqui, minhas mulheres aqui, ó, que trabalham, hoje esse monte de homem aqui, eles ficam assim, uxa de Deus, como é que a gente vivia sem essas mulheres aqui? E é verdade. O meu gerente, ele vive falando, puxa, eu não entendo como é que a gente vivia sem as mulheres, entendeu? Porque ele é completamente apaixonado pelas meninas, entendeu? São muito parceiras, agregam, congregam, não tem tempo ruim, e tá junto para qualquer coisa que aconteça, e de carinha boa, sorriso, tudo tá bom, multifunção, é uma coisa assim, tô aqui, o que eu posso te ajudar? Então, assim, a mulher, ela tem essa pegada, né? Ela naturalmente, ela tem essa coisa, né? De multifunções, desde sempre, aquela coisa. Então, a gente é aberto, a gente tem uma pegada muito holística, né? Muito, assim, sistêmica, na verdade. Então, isso é muito gostoso, é muito legal. Então, isso aí faz com que a mulher, ela tenha muito essa pegada mais descolada, né? Sem precisar ficar se cobrindo de tantas coisas. Não, ela vai vivendo, ela vai fazendo aquilo que chega ali, né? E sai dali, já faz outro do mesmo jeito, com a mesma intensidade, assim. Então, isso é muito gostoso, porque a gente traz leveza.
né? A gente traz leveza, eu acho que a gente traz mais amorosidade, a gente chama mais atenção para detalhes, né? E às vezes essa falta de olhar para o detalhe, eu acho que é aquela coisa, às vezes são aqueles músculos mais minúsculos lá dentro de nós que nos colocam de pé. E a gente fica tão preocupado, às vezes, com essa casca aqui de fora de aparecer. E não é. Né? A mulher, ela cuida, às vezes, daqueles lugares que, de fato, colocam as coisas de pé. Faz com que as coisas caminhem bem. Né? Se vier a hora do vendaval, vai deitar lá, mas daqui a pouco já está de pé tudo de novo. Então, assim... então eu vejo que as mulheres elas foram se redescobrindo e foram devagarzinho, do jeitinho delas, cada uma do seu jeitinho, né? Chegando numa boa, ocupando seus espaços, passando a caminhar do lado e mostrando a sua carinha, ir para os eventos, se capacitando, se preparando, não estão chegando com desconhecimento de causa, muito pelo contrário. É uma coisa linda que a gente está vendo, né, Miriam? As mulheres, elas se congregaram. Sim. Elas se ajudaram. Cafeicultoras, né? As cafeicultoras têm um negócio muito bonito, né? Coisa linda que é isso, menino, olha isso. Informação, cara, eu fico... demais, como que compartilha, como que troca. A gente vê nesses grupos de mulheres aí, né, que a gente faz parte de vários aí, né? Gente, eu não consigo isso assim, aquela avalanche de informação. Você vai ali procurando não sei quem, fui lá, já vi, já deu resultado, já dizer, tudo que uma descobre está contando para a outra, está passando, entendeu? É uma vida em comunhão. Não tem como não ser próspero. Isso é prosperidade. Quando você compartilha cada conhecimento, cada realização, cada coisa, você passa a ter uma vida próspera. E não é para você, não, é para o todo. Então, as mulheres, elas vêm com essa pegada. Isso é muito, 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 muito bacana, entendeu? Porque a gente começa a ver aqui, falando da cafeicultura, mas eu coloco isso para o universo agro mesmo. Então, a gente vê hoje uma cafeicultura, sem sombra de dúvidas, muito mais humanizada. Indiscutivelmente muito mais humanizada, e eu vejo isso com uma pegada assim de maturidade muito grande do nosso setor. E quando você amadurece, as coisas ficam muito mais fluidas, muito mais tranquilas, muito mais sabedoria, entendeu? Tudo bem, as dificuldades continuam, os problemas estão aí, isso aí não tem jeito, nós vamos enfrentar todos os problemas do mesmo jeito, mas assim, sabe, a gente atravessa. Porque a gente sabe que aquelas coisas não vão nos paralisar, entendeu? Que isso vai nos trazer mais aprendizado, novos ensinamentos, e vamos precisar inovar, né? Então, assim, eu estou vendo a mulher dando uma mexida maravilhosa no contexto da cafeicultura. E a mulher, ela chega aproximando mais as origens do consumidor. O diálogo, ele está muito fluido. Né? A gente está construindo narrativas de aproximação lindas. Né? A gente está conseguindo dialogar mais com as pessoas que consomem aquilo que a gente faz e que amam aquilo que a gente faz. E a gente adora entregar. Né? A gente é assim, a mulher ela tem isso, né? Ela faz o filho para pôr no mundo. Então, assim, entregar os filhinhos da gente aqui, o nosso produto para o mundo. A gente quer que as pessoas se deliciem, adorem, falem para a gente que está achando que delícia, e aquilo vai fazendo a gente evoluir. Tenha uma pegada leve, gostosa, despojada, assim, do zelo, do cuidado, do carinho e da integração. Da conexão. Eu acho maravilhoso esse momento que as mulheres estão entregando dentro das deliciosas xícaras de café que o mundo cada vez mais recebe aqui no nosso Brasil. Tá muito legal isso. Tá muito bom de ver, né? Você sabe, Ucha, que os meus clientes, o pessoal da distribuição de insumo, de multinacional, assim, ó, quando eles contratam uma mulher, vamos dizer que uma loja de insumo nunca teve uma vendedora, né? Só homem que trabalha, e aí eles contratam uma mulher. É unânime. Todo mundo fala comigo assim, Miriam, eu tô impressionado como é que mudou a dinâmica da loja, do time, sabe? É muito isso que você tá falando, sabe? De fazer uma mudança no todo, não é ali só no lugar que ela tá, mas é no todo, né? Porque, na verdade, né, Miriam, o que está acontecendo, e isso sim é o que está acontecendo,
a gente está vivendo um momento de maior equilíbrio, né? E o equilíbrio é isso. Quando você consegue encontrar o equilíbrio, você vai, as coisas caminham, isso é próspero, isso é abundante, né? Equilíbrio. É assim, então quando a mulher chega, ela também começa a ocupar seu espaço, a gente começa a equilibrar, né? Aí a prosperidade e a abundância, ela jorra. É natural, isso é da vida, né? Então, e é muito gostoso de ver, assim, ó, alguém que abriu portas. Aí você foi a primeira presidente mulher da BSA, não foi, Ucha? Exato. Que também foi um desafio incrível, né? Quer contar um pouquinho, quer falar um pouquinho de lá? Nossa, realmente é isso que eu te digo, as coisas, elas são um misto, né, de profunda gratidão e, ao mesmo tempo, uma chamada de responsabilidade absurda, porque assumir também ali esse posto, né, de presidência da BSA foi assim, uma coisa incrível também para mim, porque a história era mais ou menos a mesma, né? Nossa, primeira mulher, né, assumir a presidência, né, de uma instituição que, de fato, em se falando de cafés especiais do Brasil, não tem como você não trazer a BSA. BSA realmente, não porque eu faço parte e continuo hoje, estou como vice-presidente até, estou lá no conselho diretor, mas não é isso, né? Não é por isso. Eu até me cheguei e me aproximei da BSA justamente porque eu entendia que ela era, de fato, muito importante, uma vez que eu tinha o desejo de seguir, né, ir pelo segmento dos cafés especiais brasileiros. A BSA realmente ela tem um peso, ela tem uma importância substancial na colocação dos cafés especiais brasileiros para o mundo. Eu acho que a BSA ela tem um papel substancial na virada desse modelo mental mundial em relação aos cafés especiais brasileiros, sem sombra de dúvida. Fez um trabalho belíssimo. E um trabalho, Miriam, feito por homens. Eram homens, substancialmente homens que foram abrindo, que foram acontecendo, que criaram associação, que se organizaram, que começaram a apresentar grandes cafés brasileiros, cafés com nome, cafés com rosto, com cara, com marca, entendeu? E mostrando o Brasil, mostrando que Brasil não era só tipo Santos, entendeu? Então, assim, e esses homens fizeram isso de uma forma magistral. Então, a minha condição ali foi mais ou menos a mesma. Eu chegando numa instituição que tinha esse peso, que tinha essa cara, essa marca, essa responsabilidade, esse comprometimento com a cafeicultura brasileira, e, de repente, você chegar ali, né? Então, assim, foi mais ou menos a mesma coisa que assumir aqui também. Eu falei, meu Deus do céu, de novo, sempre essa pegada muito forte, né? Então, mas eu digo que foi um aprendizado, meu Deus, absurdo e lindo, porque ali, na associação, era uma coisa de entrega, né, de doação mesmo. Aqui eu trabalho para um negócio nosso, de família, aqui, né, claro que eu não vejo isso como uma coisa fechada, nada disso. Eu trabalho aqui não para minha família, eu trabalho para todas as famílias que vivem desse negócio que é nosso. Né? Isso é uma grande rede, na verdade. Né? Eu não tenho esse sentimento de ficar aqui trabalhando para dar lucro para a família, longe disso. Eu estou aqui, o que eu posso e preciso fazer para esse negócio ser bom para todos, né? Para que todos possam usufruir disso aqui de uma maneira bacana, próspera, abundante, que traga felicidade para a vida das pessoas, em qualquer setor que elas tiverem. Mas quando você assume a associação, é literalmente você doar de você para que outras pessoas consigam conquistar os seus sonhos, assim. Então, assim, é um desafio muito bacana, é uma coisa nova, é você ter que entregar um outro lugar seu. Então, assim, foi uma experiência incrível, e é onde eu aprendi e aprendo demais até hoje lá dentro da BSA, porque você tem que literalmente sentar para escutar demais, né? As pautas, as demandas, elas são muito intensas, são pessoas muito engajadas, pessoas muito bacanas, pessoas muito inovadoras, muito empreendedoras, então é um tremendo aprendizado.
Então, assim, foi muito legal. Eu acho que a minha pegada lá dentro, Miriam, foi assim como aqui, assim como no universo da cafeicultura, foi muito parecida, né? É como a gente, enquanto mulher, estar nesses lugares, né? Como a gente chamar para mais integração, para mais diálogo, comungar mais, né? Entender mais a nossa BSA com a importância dela, mas buscar algo que fosse bom para a nossa cafeicultura brasileira. E eu acho que foi legal a trajetória, foi bacana, acho que a gente conseguiu conquistar coisas interessantes nesse momento. Eu fico feliz com isso. Tanto é que eu continuo lá, né? Estou lá com a mesma pegada, com o mesmo movimento, com a mesma força, independente aí de qualquer título, de qualquer coisa que venha. É muito assim, sobre a importância de abrir portas, né, Ucha, de fazer, já que você era a primeira mulher, além daquela posição, de entender a importância, né, quando você fala a responsabilidade disso, fazer o seu melhor e abrir portas para que muitas outras ocupem essa cadeira, né, depois. BSCA, gente, eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente aqui conhece, é a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Então, por isso, sim, a nossa instância aí maior, mais importante aí de cafés especiais no país. Hoje a quantidade de mulheres dentro da BSA é uma coisa impressionante. Mulheres estão à frente dos seus negócios, assim, é incrível, né? Tá muito bacana. Coisa boa. Eu gosto muito de ouvir assim a sua fala, assim, você fala o tempo todo em servir, né, Ucha? E o que é o papel do líder, se não esse, né? De servir o outro, de contribuir, de dar o seu melhor ali, porque não é fazer só para si, né? É muito fazer pelo outro, que é o que te coloca nessa posição de liderança. Eu acho que servir é bem isso aí mesmo, né, amor? É o vício do ser, né? Então, quando a gente, é aquilo que eu te falei, quando você tem um propósito, quando você sabe o caminho que você tem que seguir, minha amiga, você vai servir mesmo. Sim. Porque a gente está aqui para isso, é o vício de ser aquilo que a gente é. Ponto. Né? É isso. Ucha, deixa um recado aqui para essas mulheres todas que estão assistindo a nossa conversa, nosso bate-papo. Deixa um recado final aqui. Queria ficar aqui conversando mais um tempão, porque eu tenho certeza que quem está aqui assistindo está doido para ouvir um pouquinho mais, mas vai conseguir te acompanhar aí depois nas redes sociais, vai conseguir bater um papo com você depois aí. Deixa um recado para essa mulherada aí. Então, meu amor, eu acho que, nossa, tanta coisa, né, legal que a gente poderia tá deixando e tá dizendo, mas assim, eu acho que eu gostaria, Miriam, de deixar nesse momento de vida que a gente está, nesse momento de mundo, e com todas as coisas aí que a gente está vivendo nesse momento, essa humanidade inteira aí, eu acho que tem uma pegada muito legal, e que eu acho que nós, mulheres da cafeicultura brasileira, do agronegócio brasileiro, que eu acho que, de fato, vale a gente trazer para a nossa pauta reflexiva a todo momento. Assim, acho que a gente está vivendo um momento ímpar na vida, assim. Hoje, se a gente parar para pensar, qual que é o grande contexto do mundo hoje? Olha que coisa legal, eu não paro de refletir sobre essas coisas nem um minuto. A gente está vendo um momento na vida muito interessante em que tanto a sociedade mundial, planetária, tá demandando por coisas iguais o mundo do capital. Então, por exemplo, o que o mundo do dinheiro hoje está financiando? As grandes pegadas de ESG hoje, né? Você hoje falar de governança, você falar das questões ambientais e das questões sociais, são as coisas que mais estão nas pautas do mundo hoje, seja onde você estiver. E isso você vê tanto nos agentes financiadores, quem tem o dinheiro, ou seja, aí nós estamos falando do lado do capital mesmo, eles estão investindo nisso, eles estão colocando dinheiro nisso, eles falam disso, ou seja, você está vendo o mundo capital hoje ter a mesma voz, a mesma fala da sociedade, das pessoas do mundo. Então, eu acho que eu nunca vivi isso, porque a gente sempre viveu, não, o capital fala uma coisa, mas o povo quer outra coisa. Não, nesse momento. Então, o que a gente vê? O contexto é esse, que a gente precisa revisitar alguns lugares dentro de nós, alguns lugares onde a gente trabalha, onde a gente vive,
para a gente entender como, de fato, a gente pode fazer, no lugarzinho onde a gente atua, algo em prol disso, em prol de, no caso da cafeicultura, como fazermos uma cafeicultura realmente mais comprometida, mais responsável, em se tratando das questões de ESG. De fato, é possível a gente fazer uma cafeicultura pujante, forte, incrível como é a nossa cafeicultura, mas olhando por vieses, por perspectivas um pouco mais responsáveis, que gerem menos impacto, que a gente continue com essa produção incrível, bacana que a gente tem, mas buscando por produtos mais responsáveis, com mais um grau de comprometimento maior com relação ao quanto a gente está realmente impactando o nosso entorno, o nosso meio ambiente. Eu acho que a gente pode e deve, e acho que a mulher, ela tem uma capacidade incrível de, claro, que sem, gente, não é fazendo bobagem, não é coisas irresponsáveis, impensáveis, não, nada disso. Com técnica, buscando profissionais que nos oriente, que nos informe, assim, bacana, de uma forma legal, com a responsabilidade que a gente precisa ter. Mas pensar, sim, mais nessas questões, né? As questões sociais mesmo, eu acho que cada vez mais botar a cara, rosto naquilo que a gente produz, humanizar o nosso sistema de produção. Eu acho que não dá para ser diferente. A gente tem que trabalhar intensamente com essas pegadas, olhar para isso, trazer isso, chamar isso para a nossa responsabilidade, né? Com uma pegada de governança bacana, sabe? Realmente colocar isso dentro dos nossos pacotes de gestão, ou na nossa forma de trabalhar. Se eu tenho, por exemplo, uma função dentro de uma atividade qualquer, que eu traga isso no meu jeito de trabalhar. Eu acho assim, é uma questão de contexto. O mundo hoje clama por isso, o mundo hoje demanda. E não adianta a gente estar daqui achando que é bobagem essas coisas. Não, não. Vamos somar, vamos congregar, vamos realmente fazer conexão com isso, olhar para as coisas por uma perspectiva mais aberta, mais holística, mais sistêmica. Eu acho que esse seria o recado, que eu acho que nós mulheres, eu acho que a gente está preparada para isso, e acho que a gente pode buscar caminhos legais, chamar todos os homens junto com a gente, buscar ciência, buscar pesquisa, com a responsabilidade necessária, mas ver, é possível fazer um agro, fazer uma cafeicultura mais comprometida com essas pegadas? Eu acho que é. Eu acho que é. Com os cuidados necessários, que a gente não pode ter perda, óbvio, é o tripé da sustentabilidade, não podemos perder nosso viés econômico de forma alguma, não é nada disso, não estou falando disso, mas é, sim, manter esse tripé do jeito que eu acredito que ele pode ser mantido, mas a gente chamar isso para as nossas reflexões também. Acho que eu deixaria essa pegadinha aí, Miriam, que eu acho que ela é muito contextualizada no tempo do hoje, né? São demandas muito importantes, e acho que se a gente conseguir, no caso do café, entregar xícaras que carregam esse gostinho, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir ter aí uma sustentabilidade incrível através de uma cafeicultura muito mais virtuosa, né? Então, acho que é isso aí que a gente tem que ir, pode buscar. E eu gostaria muito de ver as mulheres cada vez mais empenhadas com essas coisas, que eu acredito que nós podemos sim fazer, continuar essa grande cafeicultura, com resultado bacana, tudo. Mas com essa pegada. Eu acho que é muito legal e vale a gente pensar nisso. Maravilha, Uxa. Uxa, só tenho que te agradecer, assim, por esse recado final, que eu acho que traz muito do que sim é a necessidade do mercado e sim é um espaço muito importante para a gente ocupar, né? Todas as mulheres aí que estão ouvindo a gente. Obrigada por tudo que você trouxe aqui da sua essência, da sua história. Você é muita inspiração. Sim, eu tenho uma grande admiração por você sabe disso. Estou muito feliz de você ter vindo para compartilhar tudo isso com a gente. Vou convidar o pessoal todo que está aqui assistindo a gente também para seguir o canal Agricultura de A a Z, compartilhar esse vídeo aí com todo mundo que vocês conhecerem, para que conheçam essa história dessa mulher maravilhosa que está aqui com a gente e para inspirar mais mulheres através disso. Obrigada mesmo, foi um prazerzão conversar com você. Eu que agradeço. A gente se vê qualquer dia desse para tomar um cafezinho presencial, né? A gente fica aqui no online. Estou esperando aqui, viu? Venha. Bem, então eu quero aqui deixar
meu beijo mais afetuoso no coração de todas essas mulheres incríveis que caminham junto comigo, caminham junto com a gente, né? E esses homens maravilhosos, como é o Pedro, que está aí gravando a gente aí, e todos, né, da universidade, desse programa incrível aí, muito obrigada, né, por abrir esse espaço para a gente, que coisa linda, né? A gente fica imensamente feliz com isso. E te agradeço de coração, meu amor, muito obrigada por ter pensado em mim, por ter me dado essa oportunidade de estar um cadinho aqui com vocês. Oi, Valeu. prazer Beijo pra gente, enorme. viu? Obrigada, Uxa, fica com Deus. Pessoal, até o próximo vídeo, fica ligado aqui no canal que vai ter muita coisa boa pela frente, tá? Super beijo. Beijo. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura A a Z que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça, vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas e domingo às 12 horas.